Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, faço parte aqui do projeto GRAM OAB e estou aqui para trazer uma dica preciosa para vocês de direito processual civil. Então aqui no projeto GRAM OAB eu faço parte da equipe de professores que trabalham especificamente com esta parte do nosso exame de ordem, e aqui certamente você encontrará uma equipe de professores, toda ela voltado para o seu objetivo, que é alcançar ali com êxito, ali a sua aprovação. E isso certamente você terá condições de fazer. Vamos lá? Vamos para a dica de hoje? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Bem, a minha dica hoje é sobre um assunto que é importantíssimo, que é a petição inicial. Professor, mas por quê? Primeiro, petição inicial é muito cobrado na primeira fase. Segundo, quando você opta pela prática civil, quando você então opta na segunda fase pela prática civil, primeiro, você já deu um passo imenso para sua aprovação, pois permitam-me fazer esta colocação, como professor do exame de ordem, eu entendo que a prática civil é, sem dúvida, a mais, vamos dizer assim, a mais fácil delas. Não é que ela seja fácil totalmente, mas certamente é a mais fácil. E em 99% das vezes, com a petição inicial, você resolve praticamente ali quase todas as peças que são cobradas na OAB. Por isso, então, principalmente na prática civil, tá? Por isso é que eu faço questão aqui de evidenciar algumas características da petição inicial. Lembrando que, evidentemente, que esse assunto deve ser tratado com maior profundidade. Aqui eu estou apenas fazendo uma pequena, trazendo aqui para vocês uma pequena informação para que possa então startar aí os seus estudos. Primeiro, a petição, gente, o que ela é na verdade? É um instrumento da demanda, ou seja, é com ela, gente, é com ela que eu vou materializar o exercício do direito de ação. Ah, professor, então a petição tem essa importante missão no que diz respeito ao nosso processo? Sim, é ela que tem isso. Tá? Tanto é que se você pegar aí vários livros de doutrina, inclusive aqui eu faço a sugestão de um deles, o professor Daniel Amorim Assunção, lá ele traz claramente essa informação. Olha, quais são as funções da petição? Então a petição inicial ela tem duas funções iniciais. Quais são? Primeiro, provocar a instauração de um processo e a outra é identificar a demanda. E isso, evidentemente, então, faz parte do nosso contexto, porque a partir destas informações há uma decorrência natural da necessidade da menção das partes, da causa de pedido, ou seja, a petição tem um importante papel nesse contexto. Bem, a partir destas informações, eu posso então partir para aquela ideia inicial que está lá no artigo 312, e eu recomendo a vocês a leitura principalmente dos artigos 312 a 320. Ali não estão todas as informações, mas são aquelas que são as mais cobradas, viu? Então os artigos de 312 a 320 são os mais cobrados. Lá no 312 nós temos o que nós chamamos de propositura da petição inicial. E nós tivemos uma modificação importante com a vigência do novo CPC. Olha só, então nós consideramos aqui, ó, considera-se proposta a ação quando ela for protocolada. Professor, e o que mudou nisso? Bem, vamos fazer uma leitura atenta do artigo 312? Olha só, artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que ele for validamente citado. Então, gente, olha que interessante, o artigo 312 já trouxe essa modificação. Por que é importante, professor? Simples, porque o protocolo ele antecede a distribuição. Então, eu primeiro vou protocolar a minha petição inicial e depois ela será distribuída. Então, agora, a nova vigência do novo CPC, considera-se proposta a ação a partir do momento que ela for protocolada. E isso diferenciou em relação ao antigo CPC, pois agora, repito,
A propositura é considerada do protocolo e não mais da distribuição. No Código de 73 era a partir da distribuição, agora é a partir do seu protocolo. Cuidado com esta modificação, importante modificação. O que mais que o senhor tem aí pra gente, professor? Os requisitos da petição inicial. Bem, os requisitos você irá encontrar nos artigos 319 e 320. Antigamente estava lá no 282, agora está no 319 e 320 no novo CPC. Tivemos algumas mudanças aí importantes, mas toda vez que você estiver diante de um contexto da petição inicial, leia com atenção os artigos 319 e 320. O 319 tá interessante porque é o seguinte: ele vai trazer ali para vocês uma série de requisitos que deverão cumprir a petição inicial. Por exemplo, o primeiro requisito da petição inicial, gente, o qual não está previsto no CPC, é evidentemente necessário o que? A sua escritura, viu? Então, há uma predominância da forma escrita em detrimento da oralidade. A petição, então, em que pese não está previsto no 319 aí, mas ela deve ser o quê? Escrita, tá bom? Então, ela deve ser escrita. O endereçamento, necessariamente você tem que dizer a quem ela é dirigida, e isso aí você vai ter que saber as regras de competências, nós já falamos sobre isso, inclusive. O que mais? A indicação das suas partes com as suas respectivas qualificações. Então a petição inicial vai indicar, entre outros fatores, quando você quiser fazer a qualificação de uma parte, lembre-se, basta seguir aí esta qualificação que aqui está presente no 319 e você então certamente terá aí um sucesso. Você vai colocar o nome, os prenomes, estado civil, a existência de união estável, profissão, número de inscrição lá no CPF, ou ainda do CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. A causa de pedir, tá? Fundamento de fato e de direito, é a razão justificativa da demanda, né? Enquanto que o fato é a narrativa dos acontecimentos que levaram à propositura da demanda, o fundamento de direito é o quê? É a tese jurídica que irá resolver aquele fato demandado. A doutrina, gente, ela tem por hábito dividir a causa de pedir em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Além disso, o pedido, ele pode ser imediato ou mediato, e isso você irá fundamentar com base nos artigos 322 e 329. Na lição lá do professor Daniel Amorim, é requisito essencial da petição inicial a pretensão que você tem, então, em relação à demanda, ou seja, a sua pretensão jurisdicional. Então, você deverá indicar qual é o seu pedido, o valor da causa que você deve fazer com base, inclusive, nos artigos 291, 292 e 293 do CPC. Lá no 291 você vai ter lá a informação que a toda causa será atribuído um valor certo, tá? Ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O protesto genérico por provas, então, trata dessa possibilidade, deseja provar o fato por todos os meios de direito a que são admitidos. A opção pela realização da audiência de conciliação, lá com base nos artigos 334 do novo CPC, tá? Então o autor ele pode se manifestar lá nesse sentido, ou seja, a realização de uma audiência nos moldes dos 334. E, por fim aí, gente, cabe ao autor a indicação em sua petição de requerimento, então, para a realização ou não desta audiência de conciliação. Lembrando para você o seguinte, a apresentação dos documentos que são indispensáveis para que você possa, então, propor a demanda, tá bom? Pois, sem eles, você não terá ali o julgamento do mérito. E aqui eu fiz uma colocação, eu trouxe para vocês aqui, eu repeti, se tiver para você aqui, então, os requisitos da petição inicial que está lá no 319, tá bom? Então percebam que é um assunto extremamente importante, extremamente cobrado em provas e nós temos que ficar atentos. Meus queridos, esta aí foi uma rápida dica para vocês, é muito rapidinha, mas evidentemente que aqui no nosso projeto você vai ter aí todas estas informações de maneira bem interessante, com muita informação, informações que são, vamos dizer assim, importantes para que você possa ter sucesso na sua empreitada. Então, resta aqui o meu convite, venha fazer parte do nosso projeto, tá bom?
Vou ficando por aqui, um enorme beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.